Aqui é o pastor Genival com mais uma palavra de vida, gerando vidas, para abençoar a sua vida. Amém? Que Deus abençoe você, seja muito bem-vindo ao canal. Você é fundamental, você é uma companhia muito especial para nós e precisamos muito dessa parceria com você. Amém? Então fique junto conosco para mais esse vídeo. Eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao teu coração. Se desarme, amém? Abra seu coração, não deixe o inimigo trazer impaciência, trazer sono, preguiça, desânimo, porque tudo isso é uma guerra espiritual, porque o inimigo não quer que você conheça a verdade, não quer que você se alimente com essa verdade, e ele então fica trabalhando na tua mente para jogando setas e lanças espirituais para te tirar desse propósito de ouvir essa palavra de vida para você. Amém? Glórias a Deus. Vamos então à palavra de Deus. Eu separei aqui uma passagem da Bíblia, que é o Salmo 126. E eu vou fazer a leitura aqui. E eu queria muito contar que você estivesse aí nos acompanhando. Amém? Se tiver Bíblia aí, puder abrir. Salmo 126, né? Quando a gente lê a Bíblia, é Deus falando conosco. Porque isso aqui é a palavra dele. Amém? E quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. Então, é o que? É um diálogo. Não é um monólogo, né? É um diálogo. Amém? Olha o que é que ele disse para mim e para você. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, aí a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Que coisa linda, né? Que palavra tremenda, mas eu fico imaginando aquela multidão de pessoas voltando de um cativeiro depois de 70 anos, ali sendo oprimidos pelo inimigo. De repente eles são libertos das mãos desses inimigos, e esse povo então volta para sua casa, volta para o seu lugar, com grande júbilo, com louvores, cantando, pulando, dançando de tanta alegria, porque o que tinha passado, o tempo ruim. Amém? Glórias a Deus. Amados, aqui o salmista, nesse salmo que nós acabamos de ler, ele nos mostra com clareza os dois estágios pelos quais Israel passou após o cativeiro. O cristão também passa, nós também passamos, amém? Após o nosso encontro com o Senhor. A expressão do verso 1 da seguinte forma: quando o Senhor reconduziu os cativos para Sião, ou seja, quando Deus trouxe de volta para a terra natal de onde eles saíram. O contexto do povo de Deus nessa passagem dá-se, amados, logo após a sua saída da Babilônia, um lugar onde ficaram escravos por cerca de 70 anos. Antes da invasão dos babilônios, a nação de Israel nunca imaginou a possibilidade de sucumbir, de ser derrotada diante dos seus inimigos. Achava que pelo fato de ser povo de Deus, filhos de Abraão, e também por habitar no lugar sendo santo e também prometido, eles estariam com isso imune a todo ataque e domínio estrangeiro. Isso independente de cumprir ou não a palavra de Deus, ou seja, a sua ordem. Mas com a derrota perante os seus adversários, Deus lhe ensinou a importância de servir
mas de servir a Ele não apenas de boca ou nominalmente, mas de fato e de verdade. Aqui eles tiveram que ir para a prática, para servir a Deus da maneira que Deus assim o desejava. Vamos ver aqui o primeiro estágio dos 70 anos? Vamos. Não haveria coisa mais terrível para um povo que conhecia Deus. Mas finalmente o tempo da disciplina foi o quê? Foi cumprido. Agora estamos livres, diziam eles. É exatamente nesse momento de retirada do cativeiro que o salmista escreve dizendo, olha aí, no versículo 2, quando o Senhor trouxe do cativeiro dos que voltaram a Sião, éramos como os que estão sonhando. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Dá para imaginar, amados, como que esse povo estava? Alegre de coração, né? Desse povo. E nesse momento, não é isso? Tão maravilhoso que eles estavam vivendo. Que grande alegria. Até parecia um sonho, né? Que eles estavam vivendo. Dá para imaginar, amados, onde essas pessoas iam passando, a sua alegria era tanta que as pessoas se maravilhavam de ver. Aleluia. Tanta alegria, eles comentavam dizendo, então se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Que coisa tremenda, hein? Aleluia. Eu acredito, amado, que isso acontece conosco no momento da conversão. Após a saída do cativeiro, é um momento de gozo, de muita alegria, né? Eu lembro dos primeiros dias da minha conversão, quando eu entreguei minha vida para Cristo. Que lua de mel, que primeiro amor tremendo que eu vivi. Nós ficamos às vezes sonhando de olhos abertos e pensando, puxa vida, por que eu não me converti antes? Quanto tempo perdido neste mundo. Aleluia. É interessante, amado, que até as pessoas aqui no texto, as nações, o povo, ficavam também comentando a nosso respeito. E hoje em dia assim, quando você aceita e entrega a tua vida para Jesus, que você começa a mudança de caráter, de comportamento, de atitudes, de ações e reações, as pessoas logo dizem, ué, mas esse não era o filho de fulano, o filho de ciclano? Esse não era fulano? O que está acontecendo agora que está tão diferente? Ele agora mudou, o sorriso dele é bonito, a linguagem dele agora é diferente, algo explodiu dentro dessa pessoa. Coisa tremenda, né? Então, amados, isso é o quê? É a alegria que esse povo estava sentindo. Assim é você quando entrega a tua vida para Cristo. Os primeiros dias, o primeiro amor, né? A gente não questiona nada, a gente vai simplesmente mergulhando, bebendo e comendo, aleluia, e vive momentos, né, de intimidade com Deus tremendos e profundos. Amém? Glória a Deus. Lembra-se daquele fulano, né? Não é assim mesmo, querido, que as coisas acontecem. Após nossa conversão ao Senhor, a volta para Deus é algo glorioso, mano. No entanto, este é o que? Apenas o primeiro estágio. Amém? A alegria da volta para casa, né? Quando o salmista registra o povo saindo do cativeiro, ele diz, quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Isto agora, fora do cativeiro, Israel tem o quê? Tem a oportunidade de viver livre e não mais debaixo do jugo do inimigo. Amém? O povo agora está a caminho de casa. Que grande alegria são os 70 anos fora de sua terra. É igual nós agora, quando nós entregamos nossa vida a Cristo, nós agora estamos de volta para casa. Estamos de volta no caminho de casa. Amém? Porque a nossa casa, a Bíblia diz que o Senhor Jesus falou que ia nos preparar lugar. Que o que Ele preparou para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem passou na mente do ser humano. Porque Ele foi preparado para nós, tão glorioso que é. E quando
vier a nossa morada, ela não será desse mundo. A Bíblia diz lá em Apocalipse 21 que ela descerá do céu, a nova Jerusalém. Amém? Dias, semanas e meses de caminhada a Sião, no entanto, a terra natal já pode ser avistada. E aquele povo estava feliz, porque ele já podia enxergar a sua terra. Amém? Assim somos nós. Nós, pela fé, nós já podemos enxergar a nossa cidade que iremos morar, no nosso Deus. Amém? Agora vem o que? O segundo estágio. Veja bem, mas que é isso? Começa a perguntar um ao outro. Grande foi a surpresa daquele povo. Onde estão os muros de Jerusalém? Eles começam a questionar o templo. Onde está também as nossas casas? E as plantações todas se acabaram. O clima emocional parece o que? Se esfriar. Por quê? Porque eles tiraram os olhos da glória, do grande presente maravilhoso que eles avistaram e começaram a olhar os detalhes, né? As coisas pequenas diante da grandeza que Deus tinha para eles. Eles eram para continuar com os olhos fitados em Deus. Isso acontece com a gente dentro da igreja, amados. Às vezes a gente tira os olhos, tira o nosso propósito daquilo que nós estamos vivendo, e a gente então começa o quê? A gente começa a olhar o que não deveria olhar, a gente começa a questionar o que não deveria questionar. E aí o que acontece? O Espírito Santo se entristece. E aí de repente o Senhor Jesus nos alertou o tempo todo: não entristeçais o Espírito Santo. E muitas vezes a gente está fazendo isso até inconscientemente. Porque às vezes a gente está se sentindo, sabe, que estamos cuidando da obra de Deus, nós somos zelosos da obra de Deus. Espera aí, mas o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para quê? O Senhor nos chamou para obedecê-lo. Amém? Glórias a Deus. E aí o que acontece? É o segundo estágio, após a saída do cativeiro e também após a nossa conversão. É nesse momento que o salmista toma a sua caneta e põe-se a orar e a escrever, dizendo, olha, Salmo 126, versículo 4 e 6. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo se farão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Que coisa linda, hein? Que coisa tremenda, né? Israel, ele está o quê? Perplexo com o fato de que agora precisa restaurar um dia esteve de pé. Então agora eles têm que colocar em pé aquilo que está caído. A fé, o desânimo, é isso que nós temos que nos colocar em pé. Às vezes a gente fica preocupado em colocar outras coisas em pé, quando na verdade a gente precisa colocar nós primeiramente em pé. Precisamos restaurar a nossa oração, o nosso jejum, a nossa leitura bíblica, né? O nosso culto doméstico. Precisamos restaurar primeiramente o nosso louvor, as coisas que nos levam para Deus, para assim, quando a gente estiver totalmente no centro da vontade de Deus, a gente entender qual é a direção que Ele quer que a gente venha dar as outras coisas. Amém? E é isso que o salmista falou aqui, ó. Israel, ele está perplexo. O fato de que agora precisa restaurar, né, o que estava de pé. 70 anos fora de casa no cativeiro do mundo fez com que a terra permanecesse também 70 anos abandonada nas mãos do inimigo. Veja aí que coisa, né? O cativeiro acabou, mas ficaram as marcas do cativeiro. Agora é tempo de quê? De reconstrução. Agora é tempo de restauração. É tempo de reerguer os muros, reconstruir as casas, sobretudo, tempo de reerguer as paredes do templo e restaurar a adoração e o serviço divino do Senhor. Amém? Primeiramente a gente tem que estar ligado nisso, amados. Amém? Agora a gente precisa restaurar. Amém? Verdadeiramente. Restauração é reerguer. Restauração é reconstruir. Restauração, sobretudo, é nos reerguer como templo do Espírito Santo.
Amém? Amados, assim também é conosco que esse povo viveu. Após a nossa conversão, que maravilha, quantos sonhos, quantas surpresas. Mas chega um momento semelhante a este de Israel, quando nos deparamos com muitas áreas das nossas vidas que estão completamente destruídas. São as marcas do cativeiro, ou seja, as consequências de nós termos permanecido tanto tempo no mundo, expondo-nos a ações deliberadas do nosso adversário. Estas áreas, elas podem ser casamento, podem ser familiar, pode ser financeira, nossa vida espiritual, nossa reputação, amém? Nosso caráter. Este é o segundo estágio após a nossa conversão. E a nossa oração, ela precisa ser como a do salmista: restaura, Senhor, a nossa sorte. Agora, longe do cativeiro, o inimigo volta a agir. Agora nós sabemos que ao sair do cativeiro do inimigo, ele está furioso, afinal perdeu o controle que tinha sobre nós. Deixamos de ser escravos. Até mesmo nestes dias o diabo anda rugindo como leão, como querendo nos devorar, como 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8 nos ensina. Ele emprega muitos métodos, usando vários disfarces. Ele tenta seduzir e enganar. Você leia 2 Coríntios 11, do 14 ao 15, 2 Tessalonicenses 2, do 9 ao 12, 1 de Coríntios 7, do versículo 5, e apegue-se a essa palavra, que é para você ter as armas necessárias para essa grande batalha. Muitos dos que enfrentam esta batalha espiritual, eles poderiam prontamente fazer eco à exclamação do apóstolo Paulo: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele vai trabalhar para nos levar de volta à sua prisão. Essa é a função do diabo. Ele vai acionar todo o seu exército do mal para conseguir o seu objetivo. Ele vai tentar nos prender no nosso passado, levando-nos a lembrar do que éramos e o que fazíamos. Ele quer que tenhamos saudade do tempo do cativeiro. Ele vai investir nas áreas que ainda não foram convertidas nas nossas vidas, áreas que alimentam o seu plano. Fique esperto com esse adversário, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, para que ele não venha obter. Amém? Ele quer investir, ele quer usar do nosso convívio, pessoas do nosso convívio, pessoas próximas a nós, para tentar nos afastar da igreja. Amém? E tentar também nos afastar do Senhor e da sua nova escolha, da sua nova vida. Isso que ele vai tentar fazer. Amém? Ele vai usar as coisas que nos atraem no mundo, ou seja, aqueles que nos alimentam: bebidas, cigarros, sexo ilícito, pornografia, amizades, festas, músicas, filmes, videogames, redes sociais, internet, sabe, aplicativo de todas as formas. Ele vai tentar de todo jeito tirar a tua atenção de Deus, tirar teu tempo do Senhor. Quando Satanás observar que não está tendo êxito, ele vai aumentar o seu poder maléfico. Ele vai usar pessoas conhecidas, aqueles amigos mais próximos, familiares e, se necessário, a sua própria família. Para quê? Para obter o sucesso de te levar de volta ao cativeiro. Ele quer lhe tirar da comunhão com o Pai. Ele quer roubar seu ministério. Ele quer tirar a unção, a sua autoridade, o poder de Deus que opera através de você. Esse é o desejo dele, porque um dia ele perdeu tudo isso que ele tinha, e ele agora vai trabalhar com todas as armas. Vai aproveitar que você ainda habita no corpo humano, falho e limitado, da sua mente que ainda está ligada a esse mundo. Para quê? Para tentar roubar esses presentes maravilhosos espirituais que o Senhor nos deu. Quando Satanás observar que não está tendo êxito, ele vai aumentar o seu poderio maléfico. Ele vai usar, amém, todas essas ferramentas que eu te falei. Ele quer lhe dar, ele quer tirar a sua comunhão com o Pai. Ele quer roubar seu ministério, como eu falei. Por quê? Porque um dia o dele foi tirado, porque ele escolheu. Amém? A vontade dele é que você se
sem perceber, aceita o desânimo, a preguiça espiritual, o abandono da sua Bíblia, a oração, a adoração e o jejum. Ele começa a te deixar impaciente para você não ouvir uma ministração dessa. Ele fica o tempo todo ali te perturbando para que você não chegue até o final dessa mensagem. Amém? Mas em nome de Jesus ele está derrotado. Você aceitando isso estará propenso a desanimar na sua fé, esfriando, perdendo o prazer e a alegria de servir ao Senhor e à sua igreja. Nesse momento ele tentará a cartada final de arrancar de suas funções na igreja e no ministério que o Senhor te confiou, lhe arrancar da sua família e de tudo aquilo que você ama. Amém? Porque ele sabe que ali é a sua base, onde você se alimenta. Amém? Ele sabe que é ali onde você se fortalece e que você recebe todas as estratégias de guerra. A nossa vitória em Cristo, a nossa própria vitória sobre Satanás está intimamente ligada com o triunfo de Cristo na cruz do Calvário. Amém? Jesus veio para destruir o diabo e libertar os seus súditos. Amém? A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer todas as obras do diabo. Todas, não foi apenas algumas, foi todas. Depois de escrever a sua batalha sem sucesso contra a lei do pecado e da morte, em Romanos 7, Paulo mostrou que em Cristo somos libertos da escravidão. Amém? Cristo é nosso meio de vitória. E nessa luta, aparentemente sem esperança, conforme Romanos 8,37, diz que todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Cristo é nosso meio de vitória nesta luta. Amém? Isto não significa, obviamente, que derrotamos o diabo em Cristo sem esforço. As escrituras que Jesus e seus discípulos nos deixaram nos ensinam a usufruir do seu poder em nossas vidas pela submissão a Ele e pelo uso da armadura que Ele nos deu. Amém? Glórias a Deus. Muito bem, eu queria deixar essa mensagem para que você guardasse no teu coração, para que ela viesse verdadeiramente te impactar, para que você não esqueça do compromisso, da sua lealdade a Deus. Amém? Da sua fidelidade a Deus e a sua palavra. Por isso que o Senhor me trouxe aqui para ministrar essa palavra para você. E você é um vitorioso, porque você começou a ouvir a mensagem e o inimigo não conseguiu êxito, ele não conseguiu te tirar e ele te segurou até o final. Amém? Ainda que tivéssemos que nos alongar um pouco mais. Por quê? Porque o Espírito Santo tem que ter total liberdade nesse canal e nessas ministrações que aqui são feitas, porque senão de nada vale nós estarmos aqui. Amém? Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Amém? Lembrando que o nosso e-mail é palavradevidagerandovidas@gmail.com. Amém? Não esqueçam também que estamos no podcast, na Anchor, tá certo? No Spotify, no Google Podcast. Você pode acionar lá Palavra de Vida Gerando Vidas, que você vai encontrar muitas ministrações poderosas que o Espírito Santo tem me usado e colocado no meu coração para entregar à igreja dele que ele tanto ama. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus e Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Olá, tudo bem? Aqui é o pastor Genival com mais um Palavra de Vida Gerando Vidas para abençoar a sua vida. Amém? Que Deus abençoe você. Seja muito bem-vindo ao canal. Você é fundamental, você é uma companhia muito especial para nós e precisamos muito dessa parceria com você. Amém? Então fique junto conosco para mais esse vídeo. Eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao teu coração. Se desarme, amém? Abra seu coração, não deixe o inimigo trazer impaciência, trazer sono, preguiça, desânimo, porque tudo isso é uma guerra espiritual
Porque o inimigo não quer que você conheça a verdade, não quer que você se alimente com essa verdade, e ele então fica trabalhando na tua mente para jogando setas e lanças espirituais para te tirar desse propósito de ouvir essa palavra de vida para você. Amém? Glórias a Deus. Vamos então à palavra de Deus. Eu separei aqui uma passagem da Bíblia, que é o Salmo 126. E eu vou fazer a leitura aqui. E eu queria muito contar que você estivesse aí nos acompanhando. Amém? Se tiver Bíblia aí, puder abrir. Salmo 126, né? Quando a gente lê a Bíblia, é Deus falando conosco. Porque isso aqui é a palavra dele. Amém? E quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. Então, é o que? É um diálogo. Não é um monólogo, né? É um diálogo. Amém? Olha o que é que ele disse para mim e para você. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Que coisa linda, né? Que palavra tremenda, mas eu fico imaginando aquela multidão de pessoas voltando de um cativeiro depois de 70 anos, ali sendo oprimidos pelo inimigo. De repente, eles são libertos das mãos desses inimigos e esse povo então volta para a sua casa, volta para o seu lugar, com grande júbilo, com louvores, cantando, pulando, dançando de tanta alegria. Por quê? Porque tinha passado o tempo ruim. Amém? Glórias a Deus. Amados, aqui o salmista, nesse salmo que nós acabamos de ler, ele nos mostra com clareza os dois estágios pelos quais Israel passou após o cativeiro. O cristão também passa, nós também passamos, amém? Após o nosso encontro com o Senhor. A expressão do verso 1 da seguinte forma: quando o Senhor reconduziu os cativos para Sião, ou seja, quando Deus trouxe de volta para a terra natal de onde eles saíram. O contexto do povo de Deus nessa passagem dá-se, amados, logo após a sua saída da Babilônia, lugar onde ficaram escravos por cerca de 70 anos. Antes da invasão dos babilônios, a nação de Israel nunca imaginou a possibilidade de sucumbir, de ser derrotada diante dos seus inimigos. Achava que pelo fato de ser povo de Deus, filhos de Abraão, e também por habitar no lugar sendo santo e também prometido, eles estariam com isso imune a todo ataque e domínio estrangeiro. Isso independente de cumprir ou não a palavra de Deus, ou seja, a sua ordem. Mas com a derrota perante os seus adversários, Deus lhe ensinou a importância de servir, mas de servir a Ele não apenas de boca ou nominalmente, mas de fato e de verdade. Aqui eles tiveram que ir para a prática, para servir a Deus da maneira que Deus assim o desejava. Vamos ver aqui o primeiro estágio dos 70 anos? Vamos. Não haveria coisa mais terrível para um povo que conhecia Deus. Mas finalmente o tempo da disciplina foi o quê? Foi cumprido. Agora estamos livres, diziam eles. É exatamente nesse momento
de retirada do cativeiro, que o salmista escreve dizendo, olha aí, no versículo 2, quando o Senhor trouxe do cativeiro dos que voltaram a Sião, éramos como os que estão sonhando. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Dá para imaginar, amados, como que esse povo estava? Alegre de coração, né? Desse povo. E nesse momento, não é isso? Tão maravilhoso que eles estavam vivendo. Que grande alegria. Até parecia um sonho, né? Que eles estavam vivendo. Dá para imaginar, amados, onde essas pessoas iam passando, a sua alegria era tanta que as pessoas se maravilhavam de ver. Aleluia. Tanta alegria. Eles comentavam dizendo, então se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Que coisa tremenda, hein? Aleluia. Eu acredito, amado, que isso acontece conosco no momento da conversão. Após a saída do cativeiro, é um momento de gozo e de muita alegria, né? Eu lembro dos primeiros dias da minha conversão, quando eu entreguei minha vida para Cristo. Que lua de mel, que primeiro amor tremendo que eu vivi. Nós ficamos às vezes sonhando de olhos abertos e pensando, puxa vida, por que eu não me converti antes? Quanto tempo perdido neste mundo. Aleluia. É interessante, amado, que até as pessoas aqui no texto, as nações, o povo, ficavam também comentando a nosso respeito. E hoje em dia assim, quando você aceita e entrega a tua vida para Jesus, que você começa a mudança de caráter, de comportamento, de atitudes, de ações e reações, as pessoas logo dizem, ué, mas esse não era o filho de fulano, o filho de ciclano? Esse não era fulano? O que está acontecendo agora? O que está tão diferente? Ele agora mudou, o sorriso dele é bonito, a linguagem dele agora é diferente, algo explodiu dentro dessa pessoa. Coisa tremenda, né? Então, amados, isso é o quê? É a alegria que esse povo estava sentindo. Assim é você quando entrega a tua vida para Cristo. Os primeiros dias, o primeiro amor, né? A gente não questiona nada, a gente vai simplesmente mergulhando, bebendo e comendo, aleluia, e vive momentos, né, de intimidade com Deus tremendos e profundos, amém? Glória a Deus. Lembra-se daquele fulano, né? Não é assim mesmo, querido, que as coisas acontecem. Após nossa conversão ao Senhor, a volta para Deus é algo glorioso, amado. No entanto, este é o que? Apenas o primeiro estágio. Amém? A alegria da volta para casa, né? Quando o salmista registra o povo saindo do cativeiro, ele diz, quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Isto agora, fora do cativeiro, Israel tem o quê? Tem a oportunidade de viver livre e não mais debaixo do jugo do inimigo. Amém? O povo agora está a caminho de casa. Que grande alegria são os 70 anos fora de sua terra. É igual nós agora, quando nós entregamos nossa vida a Cristo, nós agora estamos de volta para casa. Estamos de volta no caminho de casa. Amém? Porque a nossa casa, a Bíblia diz que o Senhor Jesus falou que ia nos preparar lugar. Que o que Ele preparou para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem passou na mente do ser humano. Porque Ele foi preparado para nós, tão glorioso que é. E quando vier a nossa morada, ela não será desse mundo. A Bíblia diz lá em Apocalipse 21 que ela descerá do céu, a nova Jerusalém. Amém? Dias, semanas e meses de caminhada a Sião, no entanto, a terra natal já pode ser avistada. E aquele povo estava feliz, porque ele já podia enxergar a sua terra. Amém? Assim somos nós pela fé, nós já podemos enxergar a nossa cidade que iremos morar, no nosso Deus. Amém? Agora vem o que? O segundo estágio. Veja bem, mas que é isso? Começa a perguntar um ao outro. Grande foi a surpresa daquele povo. Onde estão os muros de Jerusalém?
eles começam a questionar o templo. Onde está também as nossas casas? E as plantações todas se acabaram. O clima emocional parece o que? Se esfriar. Por quê? Porque eles tiraram os olhos da glória, do grande presente maravilhoso que eles avistaram e começaram a olhar nos detalhes, né? As coisas pequenas diante da grandeza que Deus tinha para eles. Eles eram para continuar com os olhos fitados em Deus. Isso acontece com a gente dentro da igreja, amados. Às vezes a gente tira os olhos, tira o nosso propósito daquilo que nós estamos vivendo. E a gente então começa o quê? A gente começa a olhar o que não deveria olhar. A gente começa a questionar o que não deveria questionar. E aí o que acontece? O Espírito Santo se entristece. E aí de repente o Senhor Jesus nos alertou o tempo todo: não entristeçais o Espírito Santo. E muitas vezes a gente está fazendo isso até inconscientemente. Porque às vezes a gente está se sentindo, sabe que estamos cuidando da obra de Deus, nós somos zelosos da obra de Deus. Espera aí, mas o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para quê? O Senhor nos chamou para obedecê-lo. Amém? Glórias a Deus. E aí o que acontece? É o segundo estágio, após a saída do cativeiro e também após a nossa conversão. É nesse momento que o salmista toma a sua caneta e põe-se a orar e a escrever, dizendo, olha, Salmo 126, versículo 4 e 6. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Que coisa linda, hein? Que coisa tremenda, né? Israel, ele está o quê? Perplexo com o fato de que agora precisa restaurar um dia esteve de pé. Então agora eles têm que colocar em pé aquilo que está caído. A fé, o dizer, é isso que nós temos que nos colocar em pé. Às vezes a gente fica preocupado em colocar outras coisas em pé, quando na verdade a gente precisa colocar nós primeiramente em pé. Precisamos restaurar a nossa oração, o nosso jejum, a nossa leitura bíblica, né? O nosso culto doméstico. Precisamos restaurar primeiramente o nosso louvor, as coisas que nos levam para Deus, para assim, quando a gente estiver totalmente no centro da vontade de Deus, a gente entender qual é a direção que Ele quer que a gente venha as outras coisas. Amém? E é isso que o salmista falou aqui, ó. Israel, ele está perplexo. O fato de que agora precisa restaurar, né, o que estava de pé. 70 anos fora de casa no cativeiro do mundo fez com que a terra permanecesse também 70 anos abandonada nas mãos do inimigo. Veja aí que coisa, né? O cativeiro acabou, mas ficaram as marcas do cativeiro. Agora é tempo de quê? De reconstrução. Agora é tempo de restauração. É tempo de reerguer os muros, reconstruir as casas, sobretudo, tempo de reerguer as paredes do templo e restaurar a adoração e o serviço divino do Senhor. Amém? Primeiramente a gente tem que estar ligado nisso, amados. Amém? Agora a gente precisa restaurar. Amém? Verdadeiramente. Restauração é reerguer. Restauração é reconstruir. Restauração, sobretudo, é nos reerguer como templo do Espírito Santo. Amém? Amados, assim também é conosco que esse povo viveu. Após a nossa conversão, que maravilha, quantos sonhos, quantas surpresas, mas chega um momento semelhante a este de Israel, quando nos deparamos com muitas áreas das nossas vidas que estão completamente destruídas. São as marcas do cativeiro, ou seja, as consequências de nós termos permanecido tanto tempo no mundo, expondo-nos a ações deliberadas do nosso adversário. Estas áreas, elas podem ser casamento, podem ser familiar, pode ser financeira,
nossa vida espiritual, nossa reputação, amém? Nosso caráter. Este é o segundo estágio após a nossa conversão. E a nossa oração, ela precisa ser como a do salmista: restaura, Senhor, a nossa sorte. Agora, longe do cativeiro, o inimigo volta a agir. Agora nós sabemos que ao sair do cativeiro do inimigo, ele está furioso, afinal perdeu o controle que tinha sobre nós. Deixamos de ser escravos. Até mesmo nestes dias o diabo anda rugindo como um leão, como querendo nos devorar, como 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8 nos ensina. Ele emprega muitos métodos, usando vários disfarces. Ele tenta seduzir e enganar. Você leia 2 Coríntios 11, do 14 ao 15. 2 Tessalonicenses 2, do 9 ao 12. 1 de Coríntios 7, do versículo 5. E apegue-se a essa palavra, que é para você ter as armas necessárias para essa grande batalha. Muitos dos que enfrentam esta batalha espiritual, eles poderiam prontamente fazer eco a exclamação do apóstolo Paulo: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele vai trabalhar para nos levar de volta à sua prisão. Essa é a função do diabo. Ele vai acionar todo o seu exército do mal para conseguir o seu objetivo. Ele vai tentar nos prender no nosso passado, levando-nos a lembrar do que éramos e o que fazíamos. Ele quer que tenhamos saudade do tempo do cativeiro. Ele vai investir nas áreas que ainda não foram convertidas nas nossas vidas, áreas que alimentam o seu plano. Fique esperto com esse adversário, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, para que ele não venha obter. Amém? Ele quer investir, ele quer usar do nosso convívio, pessoas do nosso convívio, pessoas próximas a nós, para tentar nos afastar da igreja. Amém? E tentar também nos afastar do Senhor e da sua nova escolha, da sua nova vida. Isso que ele vai tentar fazer. Amém? Ele vai usar as coisas que nos atraem no mundo, ou seja, aqueles que nos alimentam: bebidas, cigarros, sexo ilícito, pornografia, amizades, festas, músicas, filmes, videogames, redes sociais, internet, sabe, aplicativo de todas as formas. Ele vai tentar de todo jeito tirar a tua atenção de Deus, tirar teu tempo do Senhor. Quando Satanás observar que não está tendo êxito, ele vai aumentar o seu poder maléfico. Ele vai usar pessoas conhecidas, aqueles amigos mais próximos, familiares e, se necessário, a sua própria família. Para quê? Para obter o sucesso de te levar de volta ao cativeiro. Ele quer lhe tirar da comunhão com o Pai. Ele quer roubar seu ministério. Ele quer tirar a unção, a sua autoridade, o poder de Deus que opera através de você. Esse é o desejo dele. Porque um dia ele perdeu tudo isso que ele tinha. E ele agora vai trabalhar com todas as armas. Vai aproveitar que você ainda habita no corpo humano falho e limitado, da sua mente que ainda está ligada a esse mundo. Para quê? Para tentar roubar esses presentes maravilhosos espirituais que o Senhor nos deu. Quando Satanás observar que não está tendo êxito, ele vai aumentar o seu poderio maléfico. Ele vai usar, amém, todas essas ferramentas que eu te falei. Ele quer lhe dar, ele quer tirar sua comunhão com o Pai. Ele quer roubar seu ministério, como eu falei. Por quê? Porque um dia o dele foi tirado, porque ele escolheu. Amém? A vontade dele é que você, sem perceber, aceite o desânimo, a preguiça espiritual, o abandono da sua Bíblia, a oração, a adoração e o jejum. Ele começa a deixar impaciente para você não ouvir uma ministração dessa. Ele fica o tempo todo ali te perturbando para que você não chegue até o final dessa mensagem. Amém? Mas em nome de Jesus ele está derrotado. Você aceitando isso estará propenso a desanimar na sua fé, esfriando, perdendo o prazer e a alegria de servir ao Senhor e à sua igreja. Nesse momento ele tentará a cartada final de arrancar de suas funções na igreja e no ministério que o Senhor te confiou, lhe arrancar da sua família e de tudo aquilo que você ama. Amém? Porque ele sabe que ali é a sua base, onde você se alimenta.
Amém? Ele sabe que é ali onde você se fortalece e que você recebe todas as estratégias de guerra. A nossa vitória em Cristo, a nossa própria vitória sobre Satanás está intimamente ligada com o triunfo de Cristo na cruz do Calvário. Amém? Jesus veio para destruir o diabo e libertar os seus súditos. Amém? A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer todas as obras do diabo. Todas, não foi apenas algumas, foi todas. Depois de escrever a sua batalha sem sucesso contra a lei do pecado e da morte, em Romanos 7, Paulo mostrou que em Cristo somos libertos da escravidão. Amém? Cristo é nosso meio de vitória. E nessa luta, aparentemente sem esperança, conforme Romanos 8,37, diz que todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Cristo é nosso meio de vitória nesta luta. Amém? Isto não significa, obviamente, que derrotamos o diabo em Cristo sem esforço. As escrituras que Jesus e seus discípulos nos deixaram nos ensinam a usufruir do seu poder em nossas vidas pela submissão a Ele e pelo uso da armadura que Ele nos deu. Amém? Glórias a Deus. Muito bem, eu queria deixar essa mensagem para que você guardasse no teu coração, para que ela viesse verdadeiramente te impactar, para que você não esqueça do compromisso, da sua lealdade a Deus, amém? Da sua fidelidade a Deus e a sua palavra. Por isso que o Senhor me trouxe aqui, para ministrar essa palavra para você. E você é um vitorioso, porque você começou a ouvir a mensagem, e o inimigo não conseguiu êxito, ele não conseguiu te tirar, e ele te segurou até o final, amém? Ainda que tivéssemos que nos alongar um pouco mais. Por quê? Porque o Espírito Santo tem que ter total liberdade nesse canal e nessas ministrações que aqui são feitas, porque senão de nada vale nós estarmos aqui, amém? Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, amém? Lembrando que o nosso e-mail é palavradevidagerandovidas@gmail.com, amém? Não esqueçam também que estamos no podcast, na Anchor, tá certo? No Spotify, no Google Podcast. Você pode acionar lá Palavra de Vida Gerando Vidas, que você vai encontrar muitas ministrações poderosas que o Espírito Santo tem me usado e colocado no meu coração para entregar à igreja dele que ele tanto ama. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus e Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.